Servos do Senhor Jesus, igreja amada, amados do Senhor, quero nesta oportunidade agradecer a Deus por tua vida, agradecer a Deus também por nos conceder mais uma oportunidade para refletirmos e meditarmos em sua gloriosa palavra. Esta reflexão ela tem o propósito de mostrar que na maioria das vezes nós agimos por conta própria e aí reside o nosso fracasso. Nós fracassamos no casamento porque agimos por conta própria. Nós fracassamos financeiramente porque agimos por conta própria. Nós fracassamos no namoro, no noivado e no casamento porque agimos por conta própria. Nós fracassamos quando empreendemos porque agimos por conta própria. Nós fracassamos nos nossos relacionamentos e amizades porque agimos por conta própria. Então esta reflexão tem o propósito de trazer uma introspectiva e trazer uma revelação da parte de Deus através da sua palavra, que agir e ser conduzido pelo Espírito Santo é garantido 100% de acerto, obtendo todos os resultados que o Espírito Santo nos conduzirá a obtê-los. Para isso eu quero meditar em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 27. Mateus conta a história e envolve Jesus de Nazaré e dois cegos. Jesus está agora nas regiões de Cafarnaum, passando ali por uma estrada. Nessa estrada havia dois cegos que estavam à beira do caminho. Quando eles ouviram que Jesus estava passando por ali, eles começaram a gritar: Filho de Davi, tenha compaixão de nós. Porém, Jesus ignorou totalmente o clamor de socorro e passou direto. Porém, os cegos não aceitaram ser ignorados e seguiram-no até a casa onde Jesus entrara. Ali, o milagre acontece baseado na fé dos cegos e não na ação direta de Jesus de Nazaré. Aqui fica a pergunta crucial que é a base da nossa reflexão. Por que Jesus não curou os dois cegos? E quando os curou, curou baseado na fé deles e não no seu poder? Talvez seja confuso e contraditório dizer que Jesus curou os dois cegos pela fé que eles tinham em Jesus e não por um ato voluntário de Jesus, um ato voluntário do seu amor e da sua misericórdia. Ainda que Jesus reconhecesse e reconhece as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas doenças, os nossos fracassos, todavia, Jesus agora diante de um episódio envolvendo dois cegos e o poder de Jesus de resolver todos os nossos problemas. Neste caso, por que Jesus não resolveu o problema dos dois cegos, a sua deficiência? Jesus não parou para curá-los, não deu atenção ao clamor de misericórdia e de compaixão. E quando foi interpelado pelos dois cegos, o Senhor diz: seja feito conforme a tua fé. Então Jesus curou neste momento baseado somente na fé dos dois cegos. Por quê? Meus irmãos, entenda uma coisa, a palavra de Deus, ela é mistério e ao mesmo tempo enigmática. Você precisa ter o auxílio do Espírito Santo para entender onde nós estamos. Quando nós estamos refletindo num texto, nós estamos ali. Porém, a palavra de Deus, ela tem a sua própria simetria. Existe um ponto simétrico que é onde nós estamos para aonde o Espírito quer nos conduzir. No caso de Mateus capítulo 9, nós estamos no episódio envolvendo Jesus e os dois cegos, a fé dos dois cegos e a indiferença de Jesus ao pedido de socorro. Porém, nós estamos onde é onde nós estamos, aonde é para onde o Espírito quer nos levar.
Então, esta simetria, essa harmonia da palavra de Deus, ela pode ser dividida em partes, não importa. A palavra de Deus, independentemente aonde você estiver lendo, ela sempre irá te levar ao centro da vontade de Deus, ao centro da vontade de Jesus. Ela sempre, dentro de sua simetria, vai nos levar aonde quer que o Senhor quer que estejamos. E o que Ele quer que nós compreendermos. E este texto não é diferente. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 27, diz o seguinte: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximou-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam os cegos: sim, Senhor, nós cremos. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos dos cegos. A pergunta crucial, que é a base da nossa compreensão: por que Jesus ignorou o clamor de socorro e de misericórdia? E quando os curou, curou pela fé dos cegos e não por um ato voluntário de bondade e de misericórdia. Qual foi o propósito? Onde nós estamos e aonde o Espírito Santo quer levar a nossa compreensão e o nosso entendimento. O texto diz que Jesus passou direto, mas os cegos clamavam: tem compaixão de nós, filho de Davi. Porém, Jesus, ignorando este pedido de ajuda e passando e entrando em casa, o texto diz que os cegos não aceitaram ser ignorados, não deixaram de clamar e seguiram-no. Porém, o termo grego que foi utilizado para seguiram-no é a palavra grega akalouteo. A palavra akalouteo significa seguir alguém de maneira muito determinada e proposital. Os cegos não aceitaram ser ignorados por Jesus. E de forma propositada, e de forma voluntária, e de forma determinada, eles seguiram Jesus clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando Jesus então entra na casa e é interpelado pelos cegos. Porém, o texto diz que os cegos seguiam clamando. O termo grego clamando neste texto é a palavra grega kradzo. Esta palavra significa gritar, berrar, exclamar ou clamar na mais alta voz. Este era o cenário que Jesus simplesmente estava ignorando. Este era o cenário que Jesus simplesmente foi indiferente. Ele não só passou direto, mas não se ateve, não parou, não operou um milagre na vida desses 2 homens miseráveis e necessitados, que clamavam: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Porém, o termo grego kradzo significa gritar. Eles gritavam: Jesus, Jesus, tenha compaixão de nós, filho de Davi. E eles não só gritavam, eles berravam, porque eles queriam uma cura, eles queriam ser curados.
e eles exclamavam no mais alto nível, na mais alta voz. Então eles criaram um barulho terrível, a ponto, era impossível Jesus não perceber que eles estavam ali. Era impossível Jesus não perceber a presença desses dois cegos, porque eles não só gritavam, eles berravam, eles exclamavam, eles chamavam na mais alta voz: tenha compaixão de nós, ó filho de Davi. Porém, Jesus passou direto e entrou em casa. Por fim, Jesus se aproximou dos dois, quando foram interpelados, já dentro da casa, e perguntou aos dois cegos: credes que eu possa fazer isso? Aqui está o ponto que nós precisamos ter maior atenção. Aqui está o ponto de simetria, onde nós estamos e aonde o Espírito de Deus, com a sua revelação, nos quer levar. Onde nós estamos é a história em que está envolvido Jesus de Nazaré e dois cegos necessitados, em busca de um milagre, clamando, berrando e gritando: tenha compaixão de nós, ó filho de Davi. Este clamor, este grito e esta indiferença de Jesus só me faz pensar: não é o que eu faço, como eu faço, mas quando eu faço. Em João capítulo 2, versículo 11, eu quero fazer um paralelo com algumas palavras, alguns textos bíblicos. Quero fazer um cruzamento de informações para que você entenda por que Jesus não parou para curar os dois cegos quando clamavam: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Por que Jesus ignorou os dois cegos e ao seu clamor? Por que Jesus passou direto e simplesmente fez de conta que não existia ali dois necessitados gritando, berrando e clamando e exclamando: tenha compaixão de nós, ó filho de Davi? Por que Jesus tratou eles com indiferença e não os curou naquele momento? E quando os curou, curou por sua fé e não pelo um ato voluntário de Jesus de bondade e de misericórdia. Em João capítulo 2, versículo 1 a seguir, nos conta a história de um casamento em Caná da Galileia. Jesus estava em um casamento quando sua mãe disse a Jesus: eles não têm mais vinho. Ao que Jesus respondeu: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus usou um termo grego, oipoio, que significa minha hora de agir, a ser revelada, ainda não chegou. A mãe de Jesus, que também está no casamento em Caná da Galileia, disse a Jesus: eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu prontamente dizendo: o que eu tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. O termo oipoio do grego significa que esta hora que Jesus se refere, ou seja, o momento de agir, a ser revelado, ainda não havia chegado. Jesus ia fazer um milagre a partir do momento que ele recebesse a revelação, a informação, a instrução do Espírito Santo, que aquele momento era o ponto certo, era o momento de agir, e que 100% da ação de Jesus resultaria no milagre assertivo, sem erros. Não haveria erros. Porém, Jesus estava dizendo para Maria, sua mãe: eu estou aguardando a revelação, eu estou aguardando a instrução
para agir. Ainda não recebi a revelação para agir. Ainda não chegou a mim a instrução, a revelação para fazer algo. E eu pergunto de novo, por que Jesus não parou para curar os 2 cegos, ignorando o seu clamor de socorro, ignorando os seus gritos, ignorando a sua berração, ignorando totalmente o seu clamor, que eles clamavam em alta voz, gritando e berrando: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Simplesmente Jesus passou. Mas esses 2 cegos fizeram tanto barulho, que era impossível Jesus não ter notado a presença deles ali. Mas Jesus ignorou-os. E quando curou-os da sua cegueira, curou baseado na fé deles e não numa ação voluntária do próprio Senhor. Por quê? No Evangelho de João, capítulo 2, Jesus já está nos dando a pista, uma ideia por que Jesus não curou os 2 cegos. No primeiro milagre que Jesus realizara em Caná da Galileia, ele só agiu quando ele recebe a revelação e a instrução para operar o milagre. João capítulo 7, versículo 6 está escrito: então Jesus disse a eles, quem? Aos discípulos: minha hora ainda não chegou, mas qualquer hora é certa, ou seja, é oportuna para vocês. Gente, aqui é onde a maioria de nós erramos, onde a maioria de nós fracassamos. Jesus está nos dando a segunda pista. Ele disse: a minha hora ainda não chegou, mas qualquer hora é oportuna para vocês. Vocês são tão apressados, são tão descuidados, vocês têm falta de atenção, de juízo, que para vocês todo o tempo é oportuno. Vocês julgam que certas oportunidades, vocês julgam que certos acontecimentos, vocês julgam que certos empreendimentos, atitude e ações é o tempo oportuno determinado por Deus para a vida de vocês. Quando Jesus disse que para nós todo tempo ou qualquer hora é certa ou oportuna, ele estava dizendo que nós, na maioria das vezes, agimos fora do tempo, agimos no momento errado, investimos no momento errado, agimos no momento errado, empreendemos no momento errado, casamos no momento errado, noivamos no momento errado e namoramos no momento errado. Tratamos certos assuntos que são até ligados a nós e ao nosso futuro de maneira errada no tempo errado. Por julgar o tempo certo, é isto que Jesus estava dizendo. Então ele já nos deu a segunda pista por que ele não curou os 2 cegos em Mateus capítulo 9. Quando ele diz para os discípulos, em outra ocasião, eu estou cruzando a palavra de Deus. Aqui, a simetria, a palavra de Deus, ela é harmônica entre si, ela se comunica entre si. Um texto responde ao outro e eles estão difundidos no contexto macro de tudo que Deus quer que você e eu compreenda acerca do seu reino, do seu agir, do seu trabalhar, e a partir daí a gente comece a viver sobre a ótica dele, sobre o comando dele e não sobre nossos achismos ou por aquilo que nós julgamos ser o tempo certo e oportuno. Então Jesus disse: a minha hora
ainda não chegou, mas qualquer hora é certa para vocês. Aqui nós falhamos, aqui nós fracassamos. Quando Jesus diz qualquer hora é certa para vocês, na verdade o que Jesus estava dizendo, vocês estão totalmente equivocados com as vossas ações. Vocês estão agindo fora do tempo, por julgar que qualquer hora é a hora certa. E a hora certa, Jesus está nos revelando que aqueles que servem a Deus, que seguem a Jesus de Nazaré, têm o tempo certo para agir. Tem o tempo certo para falar, o tempo certo para se calar, o tempo certo para plantar e o tempo certo para colher. Existe o tempo certo para empreender e o tempo certo para não empreender. João capítulo 13, versículo 1 está escrito: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que a sua hora havia chegado. Então, Jesus agora em João 13, 1, antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que a sua hora havia chegado. Ele recebe uma informação, uma instrução, que a sua hora havia chegado. Então Jesus agora nos deu a terceira pista, porque ele não curou os cegos de Mateus capítulo 9. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. O texto sagrado diz: há uma época para tudo, e há um tempo para cada deleite e evento ou propósito sob o sol. Há um tempo, há um momento específico, determinado, para todo propósito, para todo deleite sob o sol. Eu não posso agir em todo momento. Não, nós que servimos a Deus, não. Existe um momento certo para a cura. Existe um momento certo para a tua vitória. Existe um momento certo para o teu milagre. Existe um momento certo para as conquistas que envolvem a tua vida. Mas quando você julga que todo momento é o tempo certo e oportuno e age sob o seu achismo e não debaixo da instrução e revelação de Deus, não sob os cuidados e a direção do Espírito Santo, quase que 100% você está caminhando para o fracasso. O tema desta reflexão é sendo conduzido pelo Espírito Santo. Então Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: há uma época para tudo e um tempo para cada deleite, evento ou propósito sob o sol. João capítulo 12, versículo 23. O texto diz: e Jesus respondeu-lhes: é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado e exaltado. Então Jesus sabe que é chegada a hora. Ele tem essa revelação, ele tem esta informação, ele tem esta instrução que é chegada a hora dele ser glorificado e exaltado. Jesus nos dá agora a quinta evidência, o quinto sinal, porque não curou os cegos de Mateus capítulo 9. 2 Samuel capítulo 5, versículo 19. Então Davi consultou o Senhor. Devo atacar os filisteus? Indagou ele. Tu, Senhor, os entregarás nas minhas mãos? E Yahvé respondeu a Davi: ataca. Certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. A palavra de Deus nos dá mais um sinal, porque Jesus não curou os cegos que gritavam, berravam, exclamavam e clamavam em alta voz: tenha compaixão de nós, ó filho de Davi.
Eles gritavam, esperneavam, fizeram muito barulho a ponto de causar algo estrondoso, mas Jesus os ignorou e não os curou. Jesus não parou para curá-los. Jesus passou, então eles seguiram Jesus. Quando Jesus entrou em casa, aqueles cegos se aproximaram de Jesus e Jesus perguntou a eles: o que queres? Tu creres que eu possa fazer isso? Quando Jesus os curou pela sua fé e não pelo um ato voluntário, bondoso e misericordioso do Senhor. Por quê? Por que Jesus não parou para curar os dois cegos? Por que Jesus não parou para curar os dois cegos? Lucas capítulo 6, versículo 17 a 19 nos dá a resposta. Por que Jesus não parou para curar os dois cegos, ignorando totalmente o seu clamor, o seu grito, a sua exclamação, o seu pedido de socorro, de ajuda, de benevolência e de misericórdia? Tenha compaixão de nós, ó filho de Davi. Jesus ignorou totalmente o grito, o desespero. Jesus ignorou a presença desses dois cegos. Por quê? Lembre do que eu disse, a Bíblia tem a sua própria simetria. Onde nós estamos é o texto que estou lendo. Aonde o texto quer me levar? Tenha sempre isso em mente. Quando você ler um texto da palavra de Deus, o texto que você está lendo é onde você está. Tenha em mente a palavra simetria, que é uma harmonia. Onde o texto quer me levar? O texto de Mateus capítulo 9, onde Jesus ignorou o pedido de socorro, o clamor dos dois cegos. Não só ignorou o seu clamor, mas quando os curou, curou com base na fé dos dois cegos e não na sua ação voluntária. Porque se a ação voluntária de Jesus era curar os dois cegos, ele o teria feito quando eles estavam clamando, gritando, berrando, exclamando: tenha compaixão de nós, ó filho de Davi. Mas o Senhor passou direto e entrando em casa, então o milagre acontece pela fé dos dois cegos. Por que Jesus não parou para curar os dois cegos? Lucas capítulo 6, versículo 17 a 19 diz: grande multidão de seus discípulos e uma vasta multidão de pessoas de toda a Judeia e Jerusalém e da região costeira de Tiro e Sidom, que tinham vindo para ouvi-lo, e sendo curado de suas doenças, mesmo aqueles que eram perturbados por espíritos imundos, demônios, estavam sendo curados. Versículo 19. Todas as pessoas estavam tentando tocar em Jesus, porque dele fluía poder para curar. Vinham dele e curava a todos. Então Jesus agora estava ensinando. De repente Jesus para. Jesus está cercado por uma grande multidão de discípulos e uma vasta multidão de pessoas de toda a Judéia e Jerusalém, da região costeira de Tiro e de Sidom. Jesus então ele para a sua mensagem, porque dele fluía o Espírito, a unção para curar. E aquela multidão, todos tentavam tocar em Jesus, porque dele fluía poder para a cura. E o texto diz que todos eram curados. Todos eram curados. Mas Jesus não parou para curar dois cegos que gritavam, berravam, exclamavam um pedido de socorro, de misericórdia. Tenha compaixão de nós, ó filho de Davi. Por que Jesus não curou os dois cegos? Por que Jesus não parou para curar os dois cegos? Lucas capítulo 5, versículo 17. Um dia, enquanto ele estava ensinando, havia fariseu e mestres da lei sentados lá,
vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor, o poder do Espírito Santo, estava presente com ele para curar. Em outra ocasião, agora Lucas capítulo 5, Jesus estava ensinando e havia fariseu, mestres da lei sentados ali ouvindo o mestre ensinar. Havia também muitos da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. De repente, o poder do Espírito Santo estava presente na pessoa de Jesus Cristo para curar. O versículo 18 diz que Jesus curou um paralítico que desceram pelo teto da casa onde Jesus estava. E a pergunta é: por que Jesus não parou para curar os 2 cegos, ignorando o seu clamor e o seu pedido de socorro e de misericórdia? João capítulo 5, versículo 30 diz: palavras de Jesus Cristo de Nazaré. Não posso fazer nada por minha própria iniciativa ou autoridade. João capítulo 5, versículo 30 diz: não posso fazer nada por minha própria iniciativa ou autoridade. Assim como eu ouço, eu julgo. E o meu julgamento é justo, justo e imparcial, porque não procuro a minha própria vontade, mas apenas a vontade daquele que me enviou. Porque Jesus não parou para curar os 2 cegos que clamavam por misericórdia, compaixão, piedade, clamavam por benevolência. Tenha compaixão de nós, ó Senhor, filho de Davi. A resposta está em João capítulo 5, versículo 30. Não posso fazer nada por minha própria iniciativa ou autoridade. Aqueles cegos, embora clamavam por misericórdia, Jesus não teve a revelação, a instrução do Espírito Santo para curá-los. Jesus não teve a revelação, a instrução para curá-los. A unção de cura não estava sobre Jesus naquele momento para curar os 2 cegos. Quando os 2 cegos estavam diante de Jesus em casa, que ele interpelou: crês que eu possa fazer isso? Ele disse: sim, Senhor, nós cremos. Então seja feito conforme a tua fé. Jesus tocou nos olhos dos cegos baseado na fé deles. A fé deles os curou. Porém, Jesus não os curou enquanto ele passava pela estrada onde eles estavam gritando, berrando e clamando em alta voz, porque Jesus, ele não fazia nada sem a instrução do Espírito Santo, sem a direção do Espírito Santo, sem a unção de cura do Espírito Santo. E é aqui que nós fracassamos, porque nós agimos sem a direção do Espírito Santo, nós agimos sem consultar o Espírito Santo. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, a ser guiados, conduzidos pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo disse vai, nós poderemos ir com segurança que tudo dá certo. Mas quando o Espírito Santo diz espera, nós devemos esperar. Quando o Espírito Santo diz vá, então vá. Quando o Espírito Santo diz faça, então faça. Quando o Espírito Santo diz não faça, então não faça. Enquanto o Espírito Santo não nos der a revelação e a instrução, nós não podemos empreender, nós não podemos fazer nada, absolutamente nada, porque certamente vamos falhar, vamos fracassar, não terá êxito, não terá resultados. Jesus não curou aqueles 2 cegos, não é porque não queria, não é porque não escutou o grito de clamor, porque ele não tinha instrução do Espírito Santo para curá-los naquele momento. Ele não havia recebido a informação do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo
para curá-los, embora ele tinha autoridade. Ele mesmo diz aqui em João 5,30, eu não posso fazer nada por minha própria iniciativa ou autoridade, assim como eu ouço. Eu recebo a instrução do Espírito Santo, eu ouço do Espírito Santo cura, eu ouço do Espírito Santo ensina, eu ouço do Espírito Santo vai, eu ouço do Espírito Santo vem, eu ouço do Espírito Santo a revelação, a informação, e eu faço. Jesus agia, julgava de forma justa, porque ele julgava sobre a instrução, ele julgava sobre a informação do Espírito Santo. O termo que Jesus usou aqui, eu julgo, e o meu julgamento é justo e imparcial, porque não procuro a minha própria vontade, mas apenas a vontade daquele que me enviou. O termo julgo é a palavra grega crino. Crino é um termo jurídico que significa tomar uma decisão com base em informações. Jesus não parou para curar os 2 cegos, porque ele não tinha informação do Espírito Santo para curá-los, porque ele não tinha informação do Espírito Santo para agir, assim como Jesus em Caná da Galileia, em João capítulo 2, a partir do versículo 1, quando a mãe de Jesus disse, eles não têm mais vinho, ao que Jesus respondeu, o que tenho eu contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. O termo grego oipoio significa minha hora de agir, a ser revelada ainda não chegou. Jesus não havia recebido instruções do Espírito Santo para agir. Em João capítulo 7, versículo 6, Jesus diz que quando Jesus se refere aos discípulos, ele disse, então Jesus disse a eles, a minha hora ainda não é chegada, mas qualquer hora é certa para vocês. Aqui Jesus estava dizendo que nós agimos não por instrução do Espírito Santo, não por informação do Espírito Santo, não por revelação do Espírito Santo, mas o nosso julgamento de tempo oportuno, de tempo certo, é equivocado e é fora do tempo. Por isso nós fracassamos, por isso que nossos projetos fracassam, por isso que os nossos relacionamentos fracassam, por isso que as nossas finanças fracassam, porque nós agimos por conta própria e não sobre a informação, não sobre a instrução, não sobre a direção do Espírito Santo. Agora Jesus em João capítulo 5 diz, versículo 30, não posso fazer nada por minha própria iniciativa ou autoridade, assim como eu ouço do Espírito Santo, eu julgo, eu faço. O meu agir é com base na instrução, na informação do Espírito Santo, e ele diz, o meu julgamento é justo. Por que que é justo? Porque que não há erros, porque ele julga com base nas instruções e revelações do Espírito Santo. Jesus diz, porque não procuro a minha própria vontade, mas apenas a vontade daquele que me enviou. O termo julgo é a palavra grega crino, é um termo jurídico que significa tomar uma decisão com base em informações, assim como um júri que ouve todas as provas em um julgamento e agora possui todas as informações necessárias para atuar, para tecer o seu julgamento, e não erram, não falham no seu julgamento porque receberam as informações para agir. Este foi o motivo porque Jesus não parou para curar os 2 cegos no meio do caminho, pela estrada, enquanto eles gritavam, berravam, clamavam e esperneavam, clamando, tenha compaixão de nós, ó filho de Davi. E quando Jesus os curou por sua fé, eles tiveram fé, e Jesus efetuou a cura baseado na fé deles, porque naquele momento Jesus não tinha instrução, Jesus não tinha a informação do Espírito Santo para curá-los, e Jesus deixa bem claro em João capítulo 5, versículo 30, não posso fazer nada por minha própria iniciativa ou
autoridade. Mesmo Jesus estava sujeito às diretrizes, às instruções, às informações do Espírito Santo. Lembra que eu falei sobre a simetria da palavra de Deus, onde nós estávamos nós estávamos nos dois cegos clamando por misericórdia a Jesus, mas aonde o texto quer nos levar? O texto quer nos levar que nunca, sobre hipótese alguma, devemos fazer algo, agir, caminhar, se mover, empreender, namorar, casar, seja o que for, sem a revelação do Espírito Santo, sem a instrução do Espírito Santo, sem as informações do Espírito Santo, porque o salmista Davi nunca perdeu uma batalha. Nós temos o exemplo do salmista Davi em 2 Samuel capítulo 5, versículo 19, quando diz: então Davi consultou o Senhor, devo atacar os filisteus? E indagou ele: tu, Senhor, os entregarás nas minhas mãos? E Yahvé respondeu a Davi: ataca, certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Este foi o motivo porque Jesus não parou. Jesus não parou mesmo reconhecendo a necessidade deles, para nos dar uma lição, que ele, sendo Deus, tendo poder, autoridade, ele agia sobre as informações, instruções, sobre o comando do Espírito Santo. Jesus disse isso claramente em João capítulo 5, versículo 30. Não posso fazer nada por minha própria iniciativa ou autoridade. Assim como eu ouço, eu julgo, eu faço. O meu agir é baseado no que eu ouço. Se eu recebo a revelação, a instrução, a informação, faz, eu faço, cura, eu curo, vai, eu vou, volte, eu volto. E Jesus deixou claro nos textos que fiz o paralelo, em João 13, capítulo 13, versículo 1, o texto diz que antes da festa da Páscoa, Jesus já sabia que a sua hora havia chegado. Ele havia recebido a informação do Espírito Santo, que o dia da sua morte havia chegado. O dia da sua morte, o dia determinado que Deus havia determinado, havia chegado. Ou seja, o tempo de Jesus havia cessado, acabado, e que ele estaria caminhando a partir daí para a crucificação e a consumação do propósito de Deus, o nosso Pai. Este foi o motivo pelo qual Jesus não parou para curar os cegos, para nos ensinar uma lição: ser conduzido pelo Espírito Santo. Ser conduzido pelo Espírito Santo vai nos privar de errar. Nenhum projeto, nenhuma iniciativa, nenhum empreendimento, nenhum mover, nenhum passo sob a direção do Espírito Santo resultará em fracasso. Nenhum investimento sobre a direção do Espírito Santo resultará em fracasso. Toda ação sob a direção e a revelação do Espírito Santo, a informação do Espírito Santo, terá resultados. Obterá resultados 100%. Quer ter resultado 100%? Siga a orientação do Espírito Santo e as suas informações. Você não vai falhar, você não vai errar, porque o Espírito Santo te dará todas as informações que você precisa para abrir a sua empresa, para levar o seu casamento, para criar os seus filhos, para restaurar as suas finanças. Clame pelo Espírito Santo, deseje o Espírito Santo, anseie pelo Espírito Santo, ame o Espírito Santo, reconheça a autoridade do Espírito Santo sobre tua vida, sobre tudo que é teu. Deixe o Espírito Santo guiar a tua vida. Entregue totalmente ao Espírito Santo as rédeas da tua vida e deixe ele te guiar. Este foi o motivo pelo qual Jesus não parou para curar os dois cegos. Nos dar uma lição: seja guiado pelo Espírito Santo e terá 100% dos resultados produtivos. Fique com Deus e que o Senhor nos ajude sempre a viver a sua palavra e não somente ser ouvintes esquecidos. Que o Eterno nos dê a graça, o privilégio
de vencermos cada dia mais pela revelação do Espírito Santo, o nosso Mestre. Fiquem com Deus. Até mais. Amém.